O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que se inscreva no canal, recomende aos amigos e ative o sininho para receber novas postagens. Vamos ao que interessa. Minha amiga, meu amigo, pode parecer repetitivo e sacal, mas enquanto esse tema estiver na ordem do dia, eu vou ter que usar da obrigação de estar aqui tocando nesse assunto e falando o que eu penso e pedindo a sua compreensão. Por que eu falo isso? Todos nós, brasileiros, já percebemos um interesse inexplicável e estranho de João Dória quanto à vacina chinesa. Ele não defende uma outra vacina, não, ele defende tão somente a vacina chinesa. E isso tem uma explicação. O Dória, ele não é político de carteirinha. O Dória, ele fez fortuna fazendo lobby. Vamos raciocinar comigo. Raciocine. O vírus surgiu na China no mês de novembro de 2019. E no Brasil surgiu no final de fevereiro para março de 2020. Se o vírus surgiu na China em novembro de 2019, então por que meses antes, para ser mais preciso, outubro de 2019, João Dória se deslocou até a China para assinar uma parceria, um contrato de produção da vacina do Covid-19, sendo que a doença não tinha sequer surgido para o mundo. Não é estranho, senhoras e senhores? Não é muito estranho fazer uma parceria para a produção de vacina de uma doença que até então o mundo não sabia que existia? Muito estranho. Extremamente preocupante. E um outro detalhe. Essa vacina, o qual Dória defende a ferro e fogo, ela não tem comprovação científica, não passou pelas fases de estágio, ela é uma incógnita como todas as demais vacinas trabalhadas por laboratórios, outros pelo mundo afora, são. O interesse de Dória nessa parceria com a China não é ideológico, ele não tem ideologia política. Não é partidário, ele não tem vínculo com partido. É financeiro. Ele é escravo do vil metal. Dória é lobista. Para ele pouco importa se a população de São Paulo, a população do Brasil vai sofrer horrores com o advento do efeito colateral dessa vacina, se porventura ela for aplicada nos brasileiros. Ele não está nem aí. Ele é cego, ele não tem amor, ele não tem sentimento, ele é escravo do dinheiro. Tão somente assim. Ele não está preocupado com a população de São Paulo. Ele não está preocupado com a pandemia. Justamente ele que até alguns meses atrás falava em ciência, agora deixou a ciência de lado. Quer aplicar de forma obrigatória a vacina chinesa na população brasileira. Não pode ser assim. Ainda que depois de uma comprovação científica em que essa vacina tem a sua eficiência comprovada, o cidadão, para se vacinar, permitir se vacinar, tem que ser de forma livre, da sua vontade. Cabe ao governo fazer um trabalho de conscientização em massa da importância de um processo de vacinação. Não é como ele quer. O Dória quer que o governo federal, o governo do Bolsonaro, compre de forma a toque de caixas, às culhas,
46 milhões de doses da vacina chinesa por um absurdo valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A situação é tão descarada, é tão escrota, que numa entrevista para o Datena o questionou, falando que a vacina não tem comprovação científica e que essa vacina seria temerária aplicá-la nos brasileiros. Olha o que ele falou, olha a cara de pau do Dória em dizer que, abre aspas, olha, Datena, comprar a vacina é uma coisa, usá-la é outra, fecha aspas. Então, senhoras e senhores, vai comprar simplesmente por comprar para ficar estocada? Um outro detalhe, nessa parceria China-Dória. Preste atenção, senhoras e senhores, como o governo da China sabia que essa doença ia estourar no mundo. Ou seja, tudo indica que eles já sabiam que ia ter esse processo, porque foi uma coisa manipulada intencionalmente por eles. Isso mesmo, o vírus, tudo indica que foi espalhado pela China para provocar o caos que está provocando e tirar proveito financeiro, dessa situação como está tirando. Tanto é que enquanto o mundo teve a sua economia esfacelada, a China foi o único país em que teve a sua economia dando um salto de crescimento positivo e de maneira surpreendente. A China, nesse mesmo período em que o mundo teve a sua economia arruinada, a China cresceu 4,9%. E o que explica? O que explica? A China ter estoque para pronta entrega para o mundo inteiro de máscaras, aventais, aparelho de respiração pulmonar. Olha, senhoras e senhores, muito estranho. E a preocupação do Dória com todo esse processo de ir para a mídia, afrontar a população, afrontar o presidente, é pelo fato dele não estar conseguindo entregar aquilo que ele prometeu à China, que é a compra inicial dessas vacinas por parte do governo brasileiro. Olha, minha amiga, meu amigo, o Dória passou dos limites. O Dória não mais faz o papel de governar o estado de São Paulo. O Dória está preocupado em se fazer camelô da China. O Dória está preocupado em transformar São Paulo numa província chinesa. O Dória está agindo de uma forma criminosa, inconsequente, irresponsável. O comportamento dele beira o crime contra a humanidade. Dória, no mínimo, se transformou em um caso de polícia. Da forma que está, não dá. Ele está ensandecido, louco pelo dinheiro, louco pelo lucro nessa parceria com a China. E a inquietação dele é que ele não está conseguindo fazer as sacanagens que ele fazia como lobista, tendo em vista que Bolsonaro está ali, não permitindo que a sacanagem prolifere de forma, como o próprio presidente diz, não roubando e não deixando roubar. Minha amiga, meu amigo, em especial você de São Paulo, vá para as ruas, cobre, porque Dória vai transformar o nosso querido estado de São Paulo, muito em breve, no Afeganistão, numa Venezuela ou até mesmo no Haiti. Repito, o Dória passou de todos os limites e se transformou em um caso de polícia. Faça isso enquanto há tempo, para não correr o risco de perceber que é tarde demais. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.